alicerçar a nossa fé, para que possamos ter mais conhecimentos daquilo que mantém os nossos aprendizados. Que Deus possa iluminar, não deixar de terra tão necessitado de luz, de amor, de paz, de harmonia e de paz. Fazendo com que a gente seja qual parte importante desse processo evolutivo, trilhando sempre os melhores caminhos, os melhores pessoas, cuidando dos nossos almas, dos nossos espíritos, para que evoluamos, para ter a necessidade de Deus nos chamar, consciência plena de que fizemos a nossa nosso melhor, de que aprendemos e colocamos em prática o máximo de ensinamentos possíveis. Então, que a luz seja muito profícua e vai seja iluminada ou fazendo da sua exploração. Que Deus esteja conosco, Deus, glórias a todos os nossos irmãos do planeta Terra, especialmente onde se tem de muita certeza pela forma, pela graça, pelas guerras, pelas tragédias da paz, pela indigência de todas as pessoas. E Deus nos abençoe, meus amigos. Nós vamos ouvir aqui qual é a verdade da nossa salvação. Se sonhos dos Espíritos, qual é a verdade da nossa salvação. Meus filhos, na máxima, qual é a verdade da nossa salvação? Estão encerrados os destinos dos homens da terra e do céu. A terra, porque a sombra desse estandarte houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o fardo celeste e luminosa coluna, é o fardo celeste e luminosa coluna que o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela entendeu do céu como uma alma santa, força dos eleitos da terra se acha gravada, na coração daqueles a quem Jesus dirá. Passar a direita, e meu Pai. Conhecemos eles pelo perfume da caridade, desfalham humanos. Nada explique com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima da ordem divina. Não contando daí os espíritos de uma ordem surge e apresentando a mão regra. Por isso que é um reflexo do mais profundo dos Jesus. O livro de hoje é fora da realidade da nossa almas. Jesus passou por vários pontos. E nós temos que praticar a caridade, porque a caridade é a única vida da salvação. A única vida que nos leva cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais próximos dos nossos objetivos. Portanto, a caridade ela pode ser feita de várias formas. Muitas vezes a gente acha que não tem o suficiente para poder ajudar, ou dar verdade, ou saber, ou alguma coisa assim. Mas existem outros tipos de caridade. A caridade moral, ela não precisa, ao meu ver, ela é mais importante do que a caridade, material. E sendo assim, a gente tem as oportunidades todos os dias para fazer isso. E quem não precisa de uma palavra? Quem não precisa de encontrar mais carinhoso, mais amável, mais educado, podendo no seu dia e daí partir de considerações bondades chegadas com realidades importantes. Mas isso tem que colocar isso, porque, na verdade, todo momento de nossos vidas tem oportunidades de ser alcançadas, de todas as formas. Então, nós vamos podemos entender. Então, sobre o que realmente pensando no estado contínuo da eternidade, muito puro. Então, esse é o momento que nós queremos poder entender que nós filhos e os momentos.
Jesus nos abençoe, nos proteja, tenha muito força, esses fortes hoje, e pensar que eles são assim. Jesus abençoe nossa casa, os nossos lares, e todos os lares do nosso planeta. Amém. Tudo bem, só para pedir, só para isso. Só para boa noite a todos. Ainda com a prece, movidos pela prece do nosso irmão Roberto Reis, roguemos nesse instante a Maria, nossa mãe, que ela possa endereçar a todos os nossos irmãos suicidas nesse instante as nossas vibrações de carinho, de ternura, de afeto, desejosos que os povos se ver restabelecidos, bem realizados, aos iguais que eles estão por ele, mas que em breve possam estar junto de nós novamente. Nós estamos fazendo um estudo sobre a obsessão e a desobsessão. E no estudo passado, nós falávamos a questão da reunião mediúnica do esclarecedor espírito. Só relembrando aqui, andamentos, qual é o nome da Jesus? Responde, não, não é religião, que somos ruins. E ignorava a insistência que ele não nos mudasse para fora dessa religião de asa. Então, a ciência de servir é uma arte rara, que exige dedicação e persistência. Vou passar aqui rapidinho, já para gente ver alguns pontos mais importantes que nós aprendemos. Doutrinar, dialogar, esclarecer. No livro Diálogo com as Sombras, do Henrique Miranda, ele fala em doutrinação. Mas hoje a literatura espírita já não usa mais esse termo doutrinar. Porque doutrinar é impor a alguém alguma coisa, uma ideia, um princípio. E não é esse o nosso intento quando nós acolhemos numa reunião mediúnica aqueles irmãos que vêm ali, ainda desarvorados pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, se manifestarem. Então, nossa intenção não é dominar ninguém. Da mesma forma que nós fazemos aqui na casa, quando se chega alguém pela primeira vez, amparar, consolar, esclarecer e orientar, é o papel também do médium esclarecedor, do médium dialogador, para conhecer, irmão, ouvir a sua história, sem se aprofundar no que é dito, sem acusar ninguém, e se integrando da história desse espírito, poder, então, ampará-lo, consolá-lo, esclarecê-lo e orientá-lo o que ele deve fazer, para que ele possa alcançar a paz, a serenidade, o equilíbrio e a felicidade completa. É a mesma forma que nós outros, é o livre-arbítrio que vai imperar, tanto para o espírito desencarnado quanto para nós encarnados. Então, nós vemos que existem 4 fases do diálogo: recepcionar, acolher, consolar, esclarecer e encaminhar, orientando esse irmão. Aqui vai dar a definição que o Kardec fala lá no capítulo 14 da realidade. Todo aquele que seja um grau qualquer em influência dos espíritos é por esse fato médico. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam procedimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Já falamos isso aqui várias vezes. Então, vocês, doutrinador, dialogador, esclarecedor, psicoterapeuta espiritual, terapeuta espiritual,
Cuidador espiritual. São os termos que hoje a literatura espírita já utiliza para substituir o termo doutrinador, que foi trazido para nós pela primeira vez em Benito Miranda no livro de Atos com as outras. Então, todos esses termos é a mesma coisa. Ah, trabalho na casa missionário da luz como terapeuta espiritual. Mas o que é isso? É um médico esclarecedor. Eu trabalho como cuidador espiritual. O que é isso? É um coordenador esclarecedor. Que são os termos usados. Para o desencarnado, comunicante desencarnado ou o espírito que está sendo atendido. E falamos também quando o médium está em transe, que ele está incorporado, ou que ele está ocorrendo uma manifestação espiritual, ou por comunicação espiritual. Hoje em dia usa-se muito manifestação e comunicação em substituição à incorporação que a gente adotou desde o início do Espiritismo, que muitas pessoas acreditam que o espírito desencarnado adentra o corpo físico do espírito encarnado. E não é isso. É através da relação fluídica do perispírito do desencarnado ou perispírito do encarnado é que vai se dar a manifestação mediúnica. Então, diálogo com os espíritos. Eu penso que o espírito desencarnado não pode comunicar-se convosco e trocar ideias. A esse respeito, os espíritos instrutores responderam a Kardec. Por que não? Que é o homem se não o espírito aprisionado no corpo? Por que não há tempo o espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? Nós não dialogamos com os presos, os nossos irmãos que estão no presídio, e nós estamos livres. E os espíritos que estão livres na erraticidade no plano espiritual? Qual o empecilho para que eles possam conosco travar esse mesmo diálogo? Nenhum, porque na grande realidade nós somos espíritos. Kardec adotou muito material no mundo espiritual de forma didática, para que nós possamos compreender. Quando estamos no mundo material, estamos encarnados. No mundo espiritual, estamos desencarnados. Então, o médium nos transmite o que percebe no plano espiritual e o que recebe do espírito comunicante. A fidelidade da transmissão dependerá da maior ou menor aptidão que o médium tenha para perceber e entender a realidade do plano espiritual e o que diz o comunicante. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Como é que o médium vai conseguir ter essa percepção? Estudando, desenvolvendo a sua mediunidade. Assim ele fala no livro dele, Desenvolvendo a Mediunidade, que existe o médium egoísta, o médium orgulhoso e o médium espírito cristão. O egoísta, ele quer a mediunidade só para ele. O orgulhoso, ele acha que ele é o bambambam. O supra-fundo, além do egoísmo, ainda traz o orgulhoso. Mas o espírito, o médium espírita cristão, é aquele que desenvolve a sua mediunidade com o maior prazer para auxiliar encarnados e desencarnados. É aquele que vai para uma reunião mediúnica cantarolando, como ele diz no livro dele, feliz por estar ajudando encarnados e desencarnados, e não como uma obrigação, como muitos médiuns, infelizmente, não ajudando ninguém. Claro, acha que é um percalço muito grande, que é um apoio muito grande para desenvolver a sua mediunidade. E a gente tem que fazer tudo na vida, como nós já falamos aqui várias vezes, com prazer. Se a gente não faz a coisa com prazer, não tem graça. Não vai surtir efeito. Nós não podemos ser meia-boca. O próprio Cristo nos ensina isso lá em Apocalipse. Nós não podemos ser flor de bananeira, como dizia minha avó. Que o nosso desejo seria sim, sim, não, não. Sobre a reunião de mesa de sessão, seu objetivo é um com o plano invisível, visando apaziguar pessoas com grupos em litígio.
E na grande maioria dos nossos irmãos que comparecem numa reunião mediúnica, qual é o objetivo deles? É a derrocada daquele que se encontrava na carne. Os seus devedores, nós somos devedores. O Chico dizia, os nossos obsessores nada mais são que os nossos credores. Eles estão cobrando as dívidas que nós contraímos para com eles nas nossas vidas transadas, nas nossas vidas passadas. Matamos, traímos, cometendo qualquer exagero. E eles partiram para o quadro espiritual, levando consigo o quê? Mágoa, rancor, desejo de vingança. E hoje nos alcançam no seio da carne. Seremos nós amanhã, se nós partirmos para a quadro espiritual, levando mágoa, rancor, desejo de vingança de quem quer que seja e quer que permanecer. Seremos nós os obsessores. Seremos nós os atendidos à reunião mediúnica para sermos esclarecidos novamente. Já estamos sendo esclarecidos da necessidade do perdão a todo tempo, da necessidade da caridade, da benevolência, da indulgência, e a gente não pratica. Por isso, tantos irmãos nossos espíritas sendo acolhidos nas reuniões mediúnicas. Nós sabemos, mas não praticamos. Esse é o problema. Tem três classes de espíritos, né? Aquele que admira o espiritismo, os fenômenos, aqueles que admiram e creem no espiritismo, mas o principal são aqueles que admiram, que creem e que praticam o espiritismo. Esse é o verdadeiro espírito da missão. Obsessão, não espírito, se torna igual a cada espírito que dá contra eles espíritos sempre nem são boas, às vezes a mulher alguém não está com o seu cara. Isso é considerado também uma obsessão perversa? Não. Vai me aproximar dessa então, uma parte da fixa tem uma parte. Nós podemos dar guarda para que esses filhos se aproximem. Mas ele não está com a intenção, alguém lá está falando aqui, tem aquele espírito negativo, tem aquele que faz o mal simplesmente para fazer o mal, amando da espiritualidade, mas não tem nada contra nós. É um espírito que vem desejando que nós erremos, que nós fracassemos, mas não fizeram nada, nós não fizemos nada para eles. E tem aqueles que se compraram realmente com o mal, não querem que nós pratiquemos o bem. Você tem aqui o exemplo do Chico. O Chico foi obsediado a vida inteira. E conta nos atos de espiritualidade maior. E quando o Chico desencarnou, 20% dos espíritos que o obsediaram ainda permaneceram obsediando. 80% daqueles que iniciaram obsediando o Chico tornaram-se seus amigos. Diante do trabalho missionário que o Chico se envolveu. Pelo exemplo, eles foram se afastando e foram se eliminando. Por isso, Jacó Solomon é um termo muito interessante. Ele fala que a explanação pública do centro espírita é um ato, é uma reunião de desobsessão coletiva. Porque na explanação do Evangelho, você está esclarecendo encarnados e desencarnados. É um trabalho de desobsessão coletiva. E realmente é. Porque o trabalho é no momento da explanação do Evangelho. O trabalho de cura é no momento que as pessoas estão sentadas aqui ouvindo o Evangelho. E aí eles têm um complemento pelo passo pela água política. Mas todo o medicamento que nós necessitamos está no momento que nós estamos sentados aqui ouvindo a explanação do Evangelho. Por isso se pede muito que se faça silêncio, não só da boca, mas também do pensamento. Que nós não desvirtuemos os nossos pensamentos quando estamos numa reunião pública, numa casa espírita. Que a gente possa elevar os nossos pensamentos, possamos aproveitar aqueles momentos em conexão com o alto, para que a gente possa receber a espiritualidade maior, tudo aquilo que ela preparou para ele. Então, esse espírito, via de regra, ele não quer o nosso mal, ele não pode ser considerado um obsessor.
Mas, na prática, nem tudo é vexação, nem nada espaço para uma reunião desse tipo, a reunião de desobsessão. Surge ali, igualmente, o suicida que necessita de enfermagem imediata. Ele não está indo bem para lugar de ninguém, está precisando de apoio, tratamento, de orientação. O lanceriano que precisa sentir os seus membros sadios. Aquele que sofreu, se caiu num acidente, perdeu os braços, perdeu as pernas, que ainda não se situou na parte espiritual. O resgatado das fúrias sombrias, fanatizado pelo ouro que deixou na terra. A criança que se viu de repente sem os pais e que está lá desencarnada e clamando pelos pais. Ela não está com desejo de vingança, não está com desejo de sediar, né? Mas na reunião de desobsessão, esses irmãos podem comparecer e comparecem sempre para serem esclarecidos, para serem amparados, consolados, esclarecidos e orientados dentro da ordem espírita. E na grande maioria a gente percebe nas reuniões quantos irmãos choram copiosamente pelo tempo perdido, pelo desejo de vingança, pelo suicídio, arrependidos pelo suicídio. Aquele canceriano que às vezes esclarece que o médico está ali do lado dele, prestando todo o auxílio. Aquele que está com o correio congelado, fala que está sendo aquecido, os médicos, os bombeiros estão aqui colocando muitas técnicas, e ele começa a sentir o seu perispírito aquecido. São os diálogos que nós vamos travar com esses irmãos quando comparecem numa reunião de desobsessão. Então, a reunião de desobsessão não é simplesmente para atendermos irmãos nossos com desejos de vingança. Então, o que caracteriza uma reunião de desobsessão? É a sua dinâmica, o inusitado, a emergência, a diversificação surpreendente, de tal modo que podemos afirmar não existirem duas reuniões iguais, ou mesmo semelhantes, espaço, estadia terrena vivida pelo esclarecedor. Todo aquele que trabalha numa reunião mediúnica, com médico psicofônico, médico vivente de cura, de sustentação, esclarecedor, como nos fala, nós vamos passar uma existência inteira e não vamos ver uma mesma reunião, duas reuniões iguais, atendimentos iguais. Não tem. É como o nosso polegar, a nossa digital, não existe uma reunião idêntica à outra. E nós vamos poder exercitar todos aí, o dinamismo, o inusitado, a emergência, a diversificação. E sempre seremos incluídos. Muitas das vezes, principalmente o esclarecedor, ele tem medo. Eu não sei o que eu vou falar. Mas não precisamos estudar. Principalmente o Evangelho, as obras básicas. Mas o Evangelho é ali, cedo, para que a gente tenha condições de esclarecer aquele espírito atormentado que vai comparecer na reunião. É embasado nos ensinos do Cristo que nós vamos esclarecer esse irmão nosso que comparece na reunião mediúnica. Falando de amor, falando de perdão, falando de humildade, falando de unidade. E onde nós aprendemos isso no Evangelho? Quem nos ensinou isso? Cristo. E tantos outros dicionários que a gente tem aí no exemplo. Então, cada reunião é uma. Esclarecedores e médicos também devem dizer: vamos nos preparar para a reunião de desobsessão, pois sabem que a pauta é organizada por equipe dirigente desencarnada e é impreterível o preparo para qualquer situação. Você fala, vamos chegar lá e está tudo certo. Não, nós temos que nos preparar. 2 dias antes, 3, pelo menos no dia da reunião, ao amanhecer, já começarmos a entrar em oração, elevar os nossos pensamentos, rogar a proteção dos nossos amigos, que nos são caros da parte espiritual, possam nos incluir, nos inspirar, nos auxiliar. A todos que vão participar da reunião mediúnica. Não só os médios extensivos, mas todos, desde o dirigente, o médio extensivo, o de sustentação, porque tem muita gente que fala, eu trabalho com médio de sustentação.
pastor, não faço nada. Faz e faz muito. Todos nós trabalhamos numa reunião mediúnica, doamos ectoplasma. E o método de sustentação está exatamente doando ectoplasma através das preces que são endereçadas àqueles irmãos que comparecem na reunião mediúnica, bem como aos trabalhadores encarnados. Equipe no plano dos encarnados, dirigentes devem, sem fadiga, atuar em realizando os seguintes aspectos: amizade e companheirismo entre os membros do grupo. Tem que haver amizade e companheirismo. Como que eu vou trabalhar numa reunião mediúnica se eu não me dou com o Eurípides, se eu não me dou com o André, se eu não me dou com o Dudu? E aí, como é que vai ficar? Ele, um médico escofando, eu vou esclarecer do lado dele. Ou mesmo que eu não esteja do lado dele, mas eu esteja ali numa sala que eu não atuo, não gosto da pessoa, tenho aversão àquela pessoa. O Cristo disse: onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei presente. Mas muitas vezes nós estamos em 5, em 10, em 20 pessoas reunidas em nome do Cristo, mas nem todas estão sintonizadas com isso. Na hora que o Gilberto estava fazendo a prece, todos nós aqui estamos reunidos em nome do Cristo. Todos nós paramos para prestar atenção na prece que ele estava fazendo, unificando nossos pensamentos e sentimentos na prece que ele endereçava ao mais alto. Ou algum de nós estava pensando outra coisa, a ideia de valor. Nós nunca paramos para pensar isso. Onde duas ou mais pessoas estiverem em meu nome, mas nós temos que estar reunidos realmente em nome de Cristo, na reunião mediúnica, comportamento, pensamento, sentimento de todos aqueles que estão trabalhando ali naquela reunião tem que ser comungando pelo mesmo ideal de auxiliar encarnados e desencarnados. Esse é o nosso propósito na reunião. É chegarmos mais cedo e, como dizia a Dona de Anjos para o irmão, fecha a boca para de falar. A boca fechada e o pensamento. Essa coisa sobre conversar não é importante do que vai falar. Se eu for porque eu não desligo qualquer atividade para entrar em cima e sabe que você está é isso. Você por um máximo de tempo vai chegar pelo meio dele lá vai ser. Muitas vezes a gente chega mais cedo para ficar focando. Como é que você está? Como é que foi a semana? Não sei o quê. Vamos deixar isso para depois da reunião. A hora que a gente chegar, a gente vai chegar bem orando, bem meditando, ouvindo uma música edificante, para que o trabalho desenvolva da melhor maneira possível. Como ele vai ser diferente? Não vai se correr. Não, basta perceber, depois de uma reunião mediúnica, a paz que toma conta da gente, o equilíbrio, a serenidade, o sono. É um sono reparador, você levanta leve. No dia que você trabalha, no dia que você desenvolve uma atividade na casa, com amor, com desejo, com dedicação. Não. O trabalho que você tem por obrigação, eu estou olhando repórter, você vai numa casa. Não. Aquele trabalho que a gente faz com vontade, com desejo de ajudar, de auxiliar. Claro, não é importante também. É importante do estudo. Quem começa a trabalhar a sempre se tornar uma Cristo. Quanto mais crescimento você tem, mais você vive. Então, abra o livro que passa sobre nós com ideia, que a gente não possui conhecimento. A cidade tem na mesma vida que tinha que estar. Ache para que a gente continue nessa condição, para que não possui conhecimento e a nossa luz não vive nesse. Então, é importante que a gente se esforçar para buscar as oportunidades de ajudar a paz. Eu vou só segurar a paz e eu vou jogar o paz, que eu vou chamar de Cristo. Gente, tem um compromisso muito sério. E há essa equipe muito clara sobre nós, que a gente fica só naquela continha que a gente não faz junto. Gente, não esquece, não presta atenção nessa oportunidade que a gente dá. Tão importante assim. Por isso que o Cristo diz: amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo.
Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos fazer isso, tá? Isso tem outro caminho. Conhecimento doutrinário aliado à elevação do propósito. Não adianta eu ter conhecimento doutrinário, ler 1000 livros, mas se eu não tenho aliado a isso a minha elevação, a minha prática do bem, da caridade. Aí o senhor não, eu sei tudo de espiritismo, mas o bem. Cadê a humildade? Aí já é médico orgulhoso, já é médico egoísta. Conduta moral equilibrada, referencial, disciplinador, respaldado no Evangelho de Jesus. Por isso que a religião espírita se diferencia das demais religiões. Não é que somos melhores que as outras religiões. É que nós não temos dogmas, nós não temos fogo sacerdotal. Ninguém mandando em ninguém. Nós aprendemos e nos elevamos de acordo com os ensinos do Cristo pregou a todos nós quando aqui esteve. Moralidade. Pela benevolência, pelo perdão, pela humildade. Foi o maior exemplo que nós tivemos. Ele não só falou, ele sempre que foi, ele pensou. Pontualidade e disposição para o trabalho. O importante não é apenas estar presente à reunião dos santos marcados, mas integrar-se a ela, viver a emoção que está contribuindo para o papo, oferecer os sentimentos, os conhecimentos, as energias, ciente de que toda atitude ética vale a pena por amor a Jesus. Nós somos indisciplinados, o nosso problema é esse. Pontualidade e disposição para o trabalho. Esse é o grande problema nosso, a indisciplina, a invigilância. E nós precisamos modificar. Educação mediúnica em constante aperfeiçoamento, evitando agressões, resgates, gritos, pancadas de cabeça, palavras suas, a fim de que o intercâmbio tenha cunha de chatinhos sobre qualquer emoção em desalinho que o comunicante apresente. Já apareci várias vezes. Principalmente quando nós estávamos estudando a questão da comunicação no livro dos médicos, no estudo da quinta-feira. No início, é até compreensível o médico fazer isso. Ele agredir, descargas, gritos, pancadas na mesa, palavras chulas, mas ele tem que se disciplinando, que nós temos. Nós estamos estudando lá no capítulo 17, desenvolvimento da debilidade. Quinta-feira nós vamos continuar falando sobre isso. E aí, o médico tem que ser educado. Porque o espírito está com hora, quer xingar o que quer, aí o médico só quando vai xingar, não. O que é o médico? O médico está captando pensamento, sentimento do espírito comunicando. Ele já captou o sentimento de ódio que ele está. Ele quer xingar, quer esbravejar, quer quebrar tudo. Mas o médico vai poder fazer isso? Não. Aí ele passa pelo crime. E aí, se o médico vai falar, vai transmitir muitas vezes aquela coisa querendo quebrar, querendo sapatear, mas tem que ser educado. No começo, convencer, mas depois ele tem que ser educado. Ele não pode permitir que o espírito, sob qualquer emoção que esteja presente. Ele vai demonstrar que é o espírito comunicante com ódio, com desejo de vingança, quer a nossa queda, quer que nós não consigamos o nosso intento de melhoria moral e espiritual, mas ele vai transmitir isso de forma equilibrada, sensata. Então, temos que educar a nossa questão da humildade. Médium que não estuda é médium ludibriado. No intercâmbio mediúnico, a análise criteriosa deve ser exercida sobre qualquer comunicação, logicamente sem paranoica ideia de todo comunicante identificador. Porque a gente perde muitos trabalhadores na seara espírita com medo da identificação. Mas será que seria ou será que não é? Nós temos que estar passando. Médico tem que estar passando isso, na meu ver, seja na psicografia, seja na psicofonia, e depois nós vamos escutando, nós analisamos se aquilo ali
é realmente uma mistificação, não. Se é uma manifestação anímica própria do espírito encarnado, ou se é um espírito desencarnado. Assunto que eu acho primordial para nós. Quando a gente às vezes comenta sobre mediunidade sem isso, não conduz, não tem como você conduzir ela. Então, essa observação aí, ela precisa ficar bem gravada na nossa consciência, porque todo o resultado do nosso trabalho, que nós descuidamos do propósito, da responsabilidade do estudo, ela recai sobre nós. Não é, às vezes fala assim, mas cada casa tem uma exigência absurda sobre o estudo. Mas não é a casa, é a causa que exige de nós essa responsabilidade e esse compromisso. Por isso, às vezes a gente conversa e fala, e eu acho que é importante realmente a gente falar sobre isso. Nós estamos num tempo, no momento que a doutrina espírita já nos dá uma possibilidade, o nosso intelecto também, da gente compreender essa importância da gente adentrar o entendimento, conhecimento profundo que Kardec nos trouxe. Que os espíritos, através de Kardec, nos orientam até hoje. Então, se eu não tenho a responsabilidade de buscar esse conhecimento, isso é uma realidade que vai acontecer comigo muitas vezes. E se o grupo não tiver o mesmo propósito, vai ser todo mundo enganado. Vai ser enganado. Aí é onde às vezes vai chegar as decepções. Eu era do lado do espiritismo, mas não era aquilo que eu imaginava, ele tinha aquelas comunicações falavam que ele não era, mas onde está a causa? Na doutrina ou naqueles médicos que ele frequentava? Isso precisa ficar claro para a gente dessa responsabilidade. Por que nós precisamos do conhecimento? Que não adianta a gente achar desculpa. Não, mas é muito mais a prática. Não. Sem conhecimento, a prática vai ser uma ilusão dentro daquilo que nós estamos imaginando. Na minha visão, nós precisamos muito dessa observação aí. Você fala exatamente isso. Não é que nós queiramos médios catedráticos. Não é isso. Mas que pelo menos saiba o que ele está tratando com a reunião de campo. Comecei indo num laboratório de química sem conhecer os componentes químicos. É desastre na certa. Então, a mesma coisa nossa. Maior coisa que não colocar em prática. Está ligado? Nossa, que é mas só que isso. Mas é um conjunto, não tem outro jeito. Esse conhecimento. Esse cara não é grande para que sempre escreve. Ele está Vai dar. só pensar mas tudo. Legal, cara. Quando espera, ensina. Vai não ficar. Pode ser aquele que tudo. Camarada, não vou ter de ouvir. Eu faço. Eu estudo sim, eu vou buscar. Isso é emoção. É claro, é espírito. Porque a questão da mediunidade é muito séria. Que a mediunidade ela pode ser para nós uma expiação se a gente entende dessa forma que nós estamos pagando alguma coisa. Ela está pagando. Não é sempre assim, ela é uma aprovação, porque ela possibilita o nosso crescimento, acelerar o nosso crescimento moral e espiritual. E ela pode ser e deve ser, porque é uma missão. Quando praticado com amor, com desenvoltura, com dedicação, para auxiliar todos indistintamente. Então é isso que nós temos. O que nós estamos fazendo da nossa mediunidade? Uma expiação, que a gente vem para casa por obrigação? Uma provação
Você está tendo uma oportunidade de crescer, ou uma missão em que a gente se dedica realmente a auxiliar encarnados, desencarnados e principalmente a nós mesmos. Que é esse o problema. Numa reunião mediúnica, quando o espírito se manifesta, quem é o primeiro a ouvir? O médico. Ou está escrevendo ou está falando. Só que muitas das vezes a gente acha que na reunião mediúnica aquilo que foi trazido pelo espírito comunicante é para os outros, não é para nós. Esse é o grande problema. E o primeiro a colocar em prática somos nós. Então nós temos que fazer da mediunidade exatamente o quê? Uma missão, uma coisa prazerosa. Às vezes, numa empresa, você tem 3 funcionários fazendo a mesma função, recebendo o mesmo salário. Para um, que não é uma expiação. Ele chegar lá e para outro é prazeroso. Ele faz aquilo, cumpre as suas obrigações, está satisfeito, feliz, vai embora tranquilo. Ou é uma missão. Que bênção esse trabalho para mim, tal, a oportunidade, a oportunidade, tal. Então, cada um vê de um ano. E assim é a mediunidade. Cada médico vê sua mediunidade de uma forma, como expiação, como prova, ou como missão. Mas nós temos que fazer dela uma missão prazerosa, de auxiliar. A mesma coisa você vem aqui na casa da sopa, fazer uma sopa no domingo. Se for para vir, empurrar, à vontade, olhando dele, para fazer tudo com uma tiranda. Ainda mais o que nós vamos fazer na alimento. Gente, eu, por exemplo, cozinho em casa, até tenho um carro para conversando, e ele cozinha em casa. Eu não lembro mais você. Quem cozinha em casa sou eu, quem está cozinhando sou eu. Mas eu faço o que eu gosto. Eu amo cozinhar. É um grande dia. Aí eu vou lá descalço, pé no chão, energizando, cantando, fazendo meu almoço tranquilo, sereno. Eu vou tirar meu cochilo, o velho tem que dormir depois do almoço todo dia, tirar um cochilinho. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Imagina também se eu fosse cozinhar sem gostar. Deus me livre. Se eu viesse aqui para tentar passar o que eu estou aprendendo sem vontade. Não dá, não funciona. Tem que fazer as coisas com amor. Como se a gente estivesse numa praia, como se a gente estivesse numa fazenda, numa galinha queimada, numa macarronada no domingo, com os amigos. Se a gente vier para cá, espírita, seja o trabalho que a gente for desenvolver, seja qual for, não é só da mediunidade, qualquer um, com esse sentimento de expiação, provação, aí é difícil. Sem amor ao trabalho a ser executado, não entre em uma reunião de desobsessão. E se entrar sem esse sentimento de doação, não fique. A curiosidade tem seus limites traçados pela caridade e a acomodação é posta a ferro pelas correntes da disciplina. Quem está falando isso? Eu? Mentira. Olha, não poupou palavras, não. Sem amor ao trabalho a ser executado, não entre em uma reunião de desobsessão. É amor. Tem gente virando a palavra a todo tempo. Carinho, respeito por aquele que vai se comunicar pelas suas dores. Amanhã seremos nós. Se for meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha avó, sendo atendido numa reunião de que forma eu gostaria que eles fossem tratados? Quando a gente vai para o hospital, que forma que a gente quer ser tratado? Os pais da gente, nós queremos que eles sejam tratados. É tratado ao todo como gostaríamos que fosse tratado. Por isso que a gente erra. Fazer o próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Nós nunca analisamos por esse ano. E aí a gente erra. Aí a força nos alcança. Mas é devido que, como diz Santo Agostinho, as áreas da humanidade por isso. Oração e jejum são os cuidados básicos a serem observados pelos lidadores da mesma obsessão. Oração e jejum. E aí, vocês vão estranhar. Jejum não é da boca, não. Quando Jesus falava oração e jejum, ele sempre falou em metáforas.
É o jejum das nossas paixões inferiores. É parar de falar da verdadeira, é parar de ser invejoso, é parar de ser avarento, é parar de ser orgulhoso, egoísta. As nossas paixões inferiores. É isso que ele quer, que a gente ore e jejum. Se a gente fala muito da vida dos outros, menos ou menos, poucos dias das reuniões, se nós somos invejosos, trabalhar sem inveja. Nós sabemos o outro local do nosso afeto. Nós sabemos. Dentre outros defeitos, um dos que eu mais tenho é porque ele está querendo ter liderança. Tuberado. E eu tenho que me policiar o dia inteiro, pedir perdão, e aí eu rezo, e aí eu peço perdão, e aí eu oro, eu peço perdão. Hoje esse ano. Não vai ser dessa presentificação do sarar tudo, mas estou tentando trabalhar para a próxima. Mas cada um sabe onde é que o cara pega. É a falta de benevolência, a falta de diligência, a inveja, a fofoca. Chega uma fofoca no WhatsApp, na mesma hora já passa com uns 30. Você viu o que aconteceu com o outro? Você viu o que aconteceu com o ciclano? Se fosse conosco, nós gostaríamos. O que a gente faz com o outro? Mesmo que seja verdade, por que a gente vai fazer uma coisa dela? Nós, ainda com as nossas imperfeições. Então, que preparo maior que esse recomendado para o treinamento? Oração e jejum, para que nós possamos nos moralizar. Jejum nas paixões, nos vícios, de tudo que é sombra em nós e ao redor de nós. É fácil. Quem disse que era fácil ser cristão? Quem disse? Só o Cristo mesmo. Jejum e oração. Quando houvermos conseguido atingir a plenitude desses ensinamentos, conosco ter-se-á reabilitado toda a humanidade. Olha o teor dessa expressão. Quando houvermos conseguido atingir a plenitude desses ensinamentos, jejum e oração, conosco ter-se-á reabilitado toda a humanidade. Porque todos nós estaremos na mão dos nossos irmãos, do nosso semelhante, com Cristo nos amou, nos ama. Quem se dedica ao trabalho desobsessivo já está conscientizado de que se deve preparar permanentemente para tal mistério. Não que seja privilegiado, não que esteja em posição de superioridade. Não. Isso não existe em qualquer espírito, talvez seja superior a outro. Nem deve existir em nosso movimento espírita. Mas é fundamental que esteja com suas responsabilidades, já que esse labor requer especialização, ou seja, requer estudo, requer dedicação, requer disciplina, requer vontade. E muitas das vezes a gente não quer nada disso, nós não queremos compromisso, não queremos estudar, não queremos disciplina, não queremos pontualidade. Só não vai deixar. Não põe aqui, eu venho aqui na segunda, na quarta, na sexta, eu vou só seguir político. Eu vou só bater, vou cuidar do jardim e tal. Eu me orgulho de muito, não, exige muito, é muito pesado, porque olha, você tem que ser honesto conosco. Hoje em dia, estava vendo um livro, eu não lembro agora qual foi que eu estava lendo, eu não lembro quem era o livro, e dizia que nós não temos noção que é uma casa espírita. Isso é um hospital 24 horas. Nós vamos embora daqui a pouco. Mas aqui, a espiritualidade maior continua trabalhando, atendendo os desencarnados nesse hospital. São vários departamentos aqui que nós não conseguimos visualizar. Isso em todas as casas espíritas sérias. É 24 horas por dia. No dia de trabalho, numa casa espírita, a espiritualidade já preparou o ambiente, já preparou a defesa magnética do ambiente muito mais tempo. Às vezes, a defesa é tão grande que chega a proteger as casas vizinhas do centro espírita. Nós não temos essa noção.
Então, quando a gente adentra, nós estamos adentrando no hospital. Todos nós somos fluentes do Espírito, todos. Por isso que nós viemos nesse plano para curar o nosso espírito. Então, a preparação não exige um curso específico. É um ponto de requisitos, entre os quais vinculação a uma casa espírita de estamos todos. Estudo metódico e progressivo da doutrina na casa tem. Esse trabalho vem muitos. Isso aqui já tem. Inquebrantável esforço pela sua transformação moral. Aí cada um faz a sua análise. Alguém que se interessa e se preocupa com o próximo é aquele que trabalha na mediunidade, como médico, como missionário, não como expiação, como próprio, mas como missionário, dedicando-se realmente ao auxílio do próximo. Mas para conseguir o seu tempo, necessário que se esforce para viver o espiritismo, tal como preconiza Leão Denis quando diz que não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, isso é, fazer penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. É aquilo que eu digo. Nós adentramos ao Espiritismo, mas o Espiritismo adentrou lá. Às vezes a gente se filia a algum grupo de serviço, Aina, Udri, ingressamos na maçonaria, mas esses grupos de serviço atendem a nós seremos apenas mais subindo. Então, nós temos que nos limitar para esses princípios superiores que devem nortear a nossa conduta no dia a dia. É que esse preparativo não se faz apenas no dia da reunião, mas sim em regime de tempo integral. É um novo programa de vida. É abandonar hábitos perniciosos, a abstenção dos vícios que desempenham a alma, buscando a elevação de pensamentos, palavras e atitudes. É a nossa reforma íntima, é a nossa reforma moral. Reformar não é construir, de novo. O próprio nome já diz, reformar. Reformar o que em nós? Esses hábitos antigos que nós temos. De fofoca, de avareza, de cupidez, sensualidade regrada, egoísmo, falta de benevolência, falta de indulgência, falta de paciência. É o que nós precisamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, as paixões inferiores, as brechas psíquicas que André Luiz e Emmanuel nos esclarecem, que são por onde os obsessores vão nos atormentar. É como uma mosca no mel. São essas brechas psíquicas, são essas paixões inferiores nossas, que a gente deixa aberta para que as moscas venham pousar. Quem são as moscas na comparação? Os inferiores que vão se aproximar de nós. Então, nós precisamos mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Para os efeitos da reunião de desobsessão, é fundamental essa renovação. Quem se dispuser a essa tarefa de tão grande envergadura terá excessos maravilhosos de comungar com os benfeitores espirituais de instantes de felicidade sublime que nenhum prazer terreno poderá jamais oferecer, sem tirar a verdadeira alegria a que nasce do Espírito e que representa o alimento mais puro de que todos carecemos, bem, o amor. E terá a paz que Jesus prometeu àqueles que se dispõem a seguir. Eu disse agora há pouco, quando a gente sai de uma reunião mediúnica, que nós conseguimos aprender a conter, principalmente quando os irmãos que são amparados, consolados, esclarecidos e orientados aceitam aquele diálogo paterno e seguem os espíritos de luz que estão ali para auxiliar, não existe pagamento, não existe nada mais maravilhoso, mais sereno para um médico numa reunião mediúnica desse ano. Nós só ganhamos. E é realmente prazeroso. A gente sai equilibrado, energizado,
Não é muito recomendado, mas é recomposto. No decorrer do nosso sono, isso aí vai ser recomposto no dia a dia. Aquele, pois, que se preparar em caráter permanente para estar apto aos labores sucessivos, estará também capacitando-se a tornar-se auxiliar dos benfeitores espirituais, que o irão convocar, sempre que julgarem necessários, aos trabalhos que requiram o concurso de pessoas de boa vontade e em condições apropriadas. E quando eles vão solicitar isso? No plano da carne e no plano espiritual. Se nós estamos preparados, nós somos blindados quando em desdobramento do corpo físico para a parte espiritual, para podermos auxiliar. Aplicar o passe, amparar, consolar, esclarecer, orientar. Ou, na grande maioria das vezes, nós também somos blindados para sermos amparados, consolados, esclarecidos e orientados, se nós tivermos essa necessidade. Então, igualmente, através de desdobramento atuando do sono físico, quando aprenderão lições novas e prestarão uma cura que seja ao seu alcance. Nestes instantes, o ceareiro da desobsessão representará a fonte bem-fazeja entre os dois planos da vida, por onde verterá o auxílio mais alto para reprimir as ulcerações íntimas que amassavam tantos seres humanos. Seremos nós socorridos, atendidos nas nossas dores, nas nossas inquietudes, e esses irmãos aqui nós teremos a oportunidade de auxiliar, mesmo fora do corpo físico. Nós, lá no plano espiritual, nosso corpo físico ali na cama repousando, nós trabalhando. E aí, quando a gente acorda, fala, nossa Senhora, que paz, que serenidade, dormi tão bem essa noite que foi. Mas de igual forma, nossa, parece que um trator passou em cima de mim. Para onde estou? Não tem. Por isso, questão do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Os Espíritos amigos concitam-nos a que nos preparemos cotidianamente para o trabalho, para que permaneçamos vigilantes. A qualquer hora poderemos ser convocados ao labor santificante da caridade socorrista, que devemos estar em condições de atender. Prestes ao chamamento, senão não sabemos que hora que nós vamos ser chamados. Por isso a necessidade da meditação, por isso a necessidade da oração, principalmente quando vamos dormir, escutar uma música serena, ler um pedaço do Evangelho, para que nós tenhamos condições de ajudar. Em caso contrário, se não estivermos preparados, não tenhamos dúvidas, o prejuízo será todo nosso, pois o labor se processará sem nosso conduto. E os bons espíritos buscar ali em outros lugares alguém mais vigilante e mais bem preparado. Então, você fica aí, porque você não me arroga, você está preparou, não está preparado, tem gente que preparou melhor. Então, Chico, quantas vezes foi blindado para a parte espiritual para auxiliar? Divaldo, Sueli, Ivone Pereira Cabral. Quantas vezes? Ivone nos dizia que quando retornava, a beleza que ela vislumbrou no espiritual, ela não tinha condições, mesmo lembrando de tudo, de passar para o papel que ela tinha vivenciado. O Chico dizia a mesma coisa, que só estando lá para ter uma noção daquilo que ele não tinha condições de passar para o papel. Então nós temos que estar preparados. Nós não podemos ser chamados a qualquer momento. Preparação dos encarnados para as tarefas da caridade é assim, o programa de vida do verdadeiro espírita. Nós queremos ser somente aqueles que admiram, aqueles que creem, ou aqueles que admiram, creem e praticam. Verdade. Um técnico vai encher preparação. Trabalho, vai, normal,
Aí ele tem uma tarefa espiritual. Aí tem uma música que ele cuidar. Vamos preparar espiritualmente. Então, vamos chegar na posição dele para desenvolver a tarefa. Não está em função. Só que o tempo sério. E quando falou, e começou a finalizar, ele perdeu. E ele, a tarefa era dele, e ele não falou em pitch. Certo. Acho que, se eu não me engano, isso aí é o missionário da luz dentro do livro. Missionário da luz, capítulo 16 a 17. Acho que é uma coisa. Capítulo, estou tentando lembrar para mim, mas é do livro Missionários da Luz, que apareceu o livro. Como nós temos aqui. Nós paramos. Slide 30.